rede mundial de computadores com vídeo de excelência para os nossos alunos. Então venha, vá, venha, nega, vá, venha. Achei! Então, onde nós estávamos? Um dos fósseis que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Alguns fósseis são encontrados apenas assim. Não são encontrados por completo. Porque vamos dizer que os sedimentos de rochas rolaram, não é? Ou larvas vulcânicas, sei lá, alguma coisa, deixou isso aqui isolado do ar atmosférico externo. Então o oxigênio, que é um dos principais gases para a vida, ele não entrou nessa câmara isolada aqui, né? E outros gases importantes para os organismos decompositores, como, por exemplo, o nitrogênio, o hidrogênio, a água, também não entraram aqui. Então isso foi conservado. Mas foi conservado de uma forma que a gente vai explicar mais adiante, né? Essa aqui é só uma introduçãozinha para você saber que essa aula vai ser super legal, não vai ser cansativa, né? Eu não quero fazer um vídeo longo, talvez fique um pouquinho longo, mas certamente não vai ser cansativo, não vai ser chato. Porque tem os fósseis aqui, são réplicas de fósseis, como desse animal que precede as atuais aves, principalmente as aves marinhas. Bom, e aqui nós temos também um animal pré-histórico. Esse não é de 10 mil anos atrás, a datação fóssil dele. Esse animal viveu no auge do período dos dinossauros, né? Foi a era paleolítica. Então esse animal aqui, ele viveu no período em que os dinossauros já se adaptaram, já se expandiram tanto, a ponto de alguns dinossauros terem asas membranosas e outros terem asas até com tegumento de plumagens. Então esse aqui já é chamado de pterossauro. E o bico dele é muito semelhante ao do bico de algumas aves marinhas, como por exemplo a cegonha, né? Ele tem um bico assim parecido com o do albatroz, que também é uma ave marinha, né? O pelicano, né? O formato da cabeça dele, né? Tem aqui, olha, as fossas nasais adaptadas para o voo, são ossos leves, né? A cabeça dele é leve, apesar de ser desproporcional ao corpo. Eu recebi como doação também do paleoartista André, né? E ele não é uma ave, por quê? Porque ele tem dentição. A dentição dele, aves não tem dentição. O que sobrou de resquício da dentição do Jurássico, lá, há mais de 65 milhões de anos atrás, quando foram extintos, tanto os dinossauros quanto os pterossauros, né? Alguns muito pequenos conseguiram sobreviver e se adaptaram e sofreram mutações. Então o que a gente tem de restício dessa dentição aqui é nos gansos. Os gansos têm uma serrilha aqui, mas não chegam a ser dentes. Então, dentição quem tinha mesmo eram os pterossauros. Pterossauros e pterodátilos não são a mesma coisa, né? E pterossauros não são o mesmo que dinossauros, né? Eles estão na mesma escala evolutiva, mas por terem esse processo evolutivo de conquistarem também os céus, são chamados pterossauros. Além disso, anatomicamente, nas falanges deles, nos dedos, nas patas deles, tem lá uma diferençazinha entre os dinossauros e os pterossauros, que eu vou explicar mais à frente. No momento, a doação do André, nosso paleoartista,
constitui somente no crânio, na parte cefalocrânea, né? O encéfalo do bicho era aqui dentro. Aqui você tem as órbitas dele, aqui, ó, orbitais, né? E aqui o grande bico. Esse bicho deveria ser um excelente predador, pescador, porque com esse bico aí, né, só tendo por base alguns animais que hoje têm o crânio bem parecido com isso, tirando a dentição, né, aí principalmente as aves marinhas. Tá? Então eu vou tentar restaurar esse também. O André, o nosso paleoartista, ele disse que ainda tem outras peças que reconstituem esse animal. Bom, esse animal aí é um animal pré-histórico. Tá? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os fósseis que são encontrados. Os teóricos da conspiração, eles não acreditam que existiram animais como, por exemplo, os dinossauros, né? Isso é invenção dos cientistas. É o negacionismo científico que está muito em pauta hoje em dia. Esse animal aí, ele dá para ver lá pela coluna vertebral. Se você não assistiu, assista o vídeo aí da restauração da ossada de um animal do nosso tempo, que é a jaguatirica. Tá? É um felino. E esse animal aí, olha, olhando lá a coluna vertebral dele, ele é um cordado, né? E tem coluna vertebral, dá para perceber lá. Alguns fósseis, eles são encontrados incompletos, dessa forma aí, olha, com algumas fraturas do que era o osso. E só lembrando, o fóssil, ele não é osso do animal. O fóssil, depois eu vou dar uma explicação com um desenho para ficar mais didático, o que é o fóssil. Na verdade, o osso dos vertebrados, né? Quem tem uma organização aí do cálcio para formar algum escudo, alguma casca, ou algum endoesqueleto, ele tem microcristais, eles são preenchidos por cálcio. Eu vou dar uma ilustração aí para vocês como é que isso acontece ao longo do tempo. O cálcio ele é substituído por algum sedimento de rocha. Então, na verdade, os achados em paleontologia são rochas que assumiram o formato de ossos, porque os sedimentos das rochas eles foram aos poucos entrando nos microcristais que fazem um rearranjo aí de como é formado o osso de um animal. E o cálcio original do osso, ele vai sendo perdido, ele vai sendo gradualmente perdido. E Ângelo, então por que isso aí não entra em um processo de decomposição? Porque isso aí fica isolado do meio externo, do oxigênio. Então as bactérias, os fungos, os micro-organismos decompositores, eles não têm acesso a essa parte aí do animal, né? E geralmente, às vezes, uma avalanche em um lugar muito gelado pode acarretar nisso, né? Inclusive as avalanches, elas podem até preservar a carcaça ou o cadáver, no caso de um ser humano, para a gente não encontrar não somente fósseis, mas múmias. E aí a gente já está falando de outra coisa, né? A gente está falando de outra coisa que também tem a ver com o museu, mas o nosso foco aqui é a paleontologia. A paleontologia, ela estuda os achados datados de mais de 10 mil anos atrás, para trás. Esse achado aí, possivelmente, esse animal, ele deve ter vivido até aproximadamente 10 mil anos atrás. Esse animal, possivelmente, ele tenha tido alguns encontros ocasionais com os seres humanos da época, que era o homem pré-histórico, né? E existiam outras espécies de Homo, que é o gênero nosso, né? Nós somos Homo sapiens. Nessa época, nós ainda éramos um pouco Homo sapiens. Depois, pipocou mutação na nossa espécie e a gente passou a ser Homo sapiens sapiens. Mas esse animal aí, ele é famoso e é muito intrigante por causa desse dente longo que ele tem aí.
Para vocês não acharem que isso aqui não é de verdade, né? Não é uma réplica, tá? Foi o André que fez, ele não concluiu, ele é bem mais perfeccionista do que eu. Você vê a caixa torácica do animal aqui, olha, bem diferenciada do do animal que eu reconstruí, né? É bastante oco, tem espaço aqui dentro para bastante órgãos internos, os meus dedos. E aqui aquelas protuberâncias que eu expliquei para vocês, que são os processo espinhoso, tá? E aqui também tem toda a parte lombar da coluna vertebral do bicho, né? Não tem a parte da cauda desse bicho, tá? E esse dente, essa presa enorme aí, tem de um lado só, do outro lado a gente vai tentar restaurar aí, André, a gente vai tentar aí botar o que você começou, a gente vai tentar concluir aí, tá? O Brasil, a ciência está necessitando muito dos seus trabalhos, mas a gente entende alguns problemas seus com pessoais aí, de ordem até familiar, né? Não está sobrando muito tempo para a sua arte, né? Geralmente a arte nossa é um hobby, não é pago, não é patrocinado. Então o André ele tem a profissão dele e tem a família dele, não está dando para concluir os trabalhos dele, mas eu inclusive apresentei um trabalho na faculdade, na minha graduação, com isso aqui. Só com isso, sem ele estar terminado, né? Na época ele tinha mais uma presa aqui, e a falta da presa eu me responsabilizo, porque quando eu coloquei na mochila, soltou a presa do bicho. É uma presa enorme, em formato de sabre. Olha a dica que eu estou dando aí, formato de sabre, né? Sendo que ele não tinha uma cauda longa. Toda essa parte aí que vocês estão vendo é da parte lombar da coluna vertebral dele. A cauda dele era curtinha. Eu vou mostrar o bicho para vocês, que eu não vou fazer muito suspense dessa vez não.